Eu quero cumprimentar a igreja e também as pessoas que estão pela internet nos assistindo. Sejam bem-vindos ao nosso culto de adoração ao Senhor, o culto de primícias, né? Onde a gente entrega o nosso primeiro domingo ao Senhor, né? Consagra a Ele, né? Que Ele venha com as bênçãos dEle. Amém? Eu quero falar que só Deus para eu estar aqui. Amém? Porque Deus, Ele é muito bom. E Ele tem algo grandioso para as nossas vidas. Né? As nossas mentes é que são muito limitadas. Né? Mas para Deus não tem limite. Né? E a minha mente muito pequena, eu sempre botei na minha mente que o meu chamado não é para estar aqui, no altar, pregando a palavra do Senhor, mas Ele me convocou, através da vida da minha pastora e do meu pastor, para estar aqui. E eis-me aqui, Senhor. Amém? Eu quero convidar a igreja para nós fazermos a leitura da palavra. Amém? Queria que a amada igreja ficasse de pé, para que a gente venha a ler a palavra do Senhor. Amém? O texto da nossa pregação, que Deus vai falar conosco, está em Gênesis 4, do versículo 1 ao 12. Amém? Amém? No comecinho, quem não tiver com a Bíblia, acompanha pelos nossos monitores. Amém? Você que está aí pela internet, pega a tua Bíblia, acompanha conosco, faz a leitura da palavra. Amém? Para que a palavra possa adentrar no teu lar. Amém? Vamos fazer a leitura. Todos acharam? Vamos lá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu, deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procedes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procedes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Amém? Até o 12, perdão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a terra a mim. E eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a força. Serás fugitivo e errante pela terra. Amém? Pode se assentar, igreja. Amém? O tema da nossa pregação é primícias é uma lei espiritual. Amém? Porque Deus, Ele instituiu as leis para que a gente cumpra. E primícia é uma lei espiritual. Amém? E nesse texto, fala aqui que de Caim e Abel, né, dois irmãos, né, que foram filhos de Adão e Eva, né, que com certeza esses dois irmãos foram criados dentro dos mesmos ensinamentos, dos mesmos preceitos, né, tiveram, com certeza, Adão e Eva, tinham, o Deus, em certo momento, ele ia falar com Adão e Eva. E eu tenho certeza que Deus passou muitos princípios para eles. Né? Embora eles tenham pecado, mas eles tiveram ensinamentos de Deus
porque eles tinham relacionamento com Deus, Adão e Eva. Então, esses dois filhos, né, aqui a palavra fala que ela teve o Caim, né, que foi que eu até quero compartilhar com vocês o significado, para a gente até compreender melhor a pregação, né? O significado primeiro de princípios. O princípio é o primeiro momento, o que serve de base de alguma coisa, causa primeira, raiz, regra, lei, preceitos. Ou seja, princípio é uma lei. E lei é para ser cumprida. Lei não é peso para nós, pelo contrário, é vida. A lei é proteção para nós, né? A gente, por muitas vezes, as pessoas se perdem tanto. Velho Testamento, Novo Testamento. Não, lei é para ser cumprida, é a palavra de Deus, é para a gente cumprir de capa a capa. É algo que vai nos fazer bem. O que tem na palavra de Deus não é mal para a gente, não é. É bênção. E a gente precisa viver. Não é só falar, é viver a palavra de Deus, né? E as pessoas perdem muito tempo com isso. O Velho Testamento não é para ser cumprido, isso é do Novo Testamento, se cumpre. Não percamos tempo com isso. Vamos cumprir na íntegra, porque isso vai trazer vida para nós. Amém? Então isso é um princípio. As primícias, primeiros frutos da terra em cada ciclo vegetativo, é o significado de primícias. Primeiros frutos de um rebanho, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiras vantagens, começos. Então é algo que você tira primeiro e oferece para alguém, né? Então, no caso, como é bíblico, então você oferece a Deus as primícias. Amém? E o nome de Caim, o significado de nome de Caim é obter, adquirir, criar e possuir, referindo-se a Eva que adquiriu um varão. Deus abençoou ela, tanto que quando a palavra diz que ela disse, esta concebeu, então disse, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Amém? É o significado do nome de Caim. O nome de Abel significa respiração, vapor, fragilidade, filho ou até mesmo um sopro. É o significado do nome de Abel. Amém? E o texto aqui nos fala desses dois irmãos, né, como eu já falei, que tiveram a mesma criação, né, porque tiveram os mesmos pais. Mas aqui o texto fala que um teve uma atitude e o outro teve outra atitude, né? Compreendeu, ele teve compreensão dos princípios de Deus para a vida dele. E o outro não conseguiu compreender, não conseguiu viver, né? É isso que a palavra aqui nos mostra. E então, eu quero aqui pôr o porquê da compreensão de um princípio, né? Eu vou em 1 Timóteo 1, 18, 10, que vai nos trazer embasamento bíblico disso aqui. Amém? Vamos lá. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto e o obstinado, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas, para os matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homem, para os mentirosos, para os perjúrios e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiada. Amém? Então, aqui a palavra de Deus diz que a lei é boa. Amém? A lei é para ser cumprida, é para ser vivida. E primícias é uma lei espiritual, que vai nos trazer bênçãos em ser cumpridas, em ser vividas. Porque Deus, Ele não quer o nosso mal. E Deus, Ele não precisa de nada, de nada. Imagina, o que é que Deus precisa?
Se Ele criou os céus, a terra, tudo Ele criou. O que Deus precisa? Foi como o pastor Reinaldo falou há pouco, Ele precisa do nosso coração. Ele precisa da nossa entrega, da nossa, o viver a palavra dEle, o viver a lei, o viver a primícia. Quando a gente decide viver uma lei, a gente vai ter prosperidade. Deus vai estar com a mão sobre nós, porque Ele se agrada. O coração de Deus se agrada quando Ele vê o homem cumprindo a vontade dEle. Amém? E aqui tem um exemplo, né, de 2 homens, né, que decidiu trazer uma oferta ao Senhor, né, que foi Caim. A palavra diz aqui: então aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, né? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. E a palavra diz que Deus agradou-se da oferta de Abel, e agradou-se da oferta de Abel. E ao passo que da oferta de Caim e da oferta dele, Deus não se agradou. Aqui tem 2 homens. Um decidiu entender, compreender o que é uma lei na vida dele, né? E o outro, infelizmente, ele não compreendeu o que era viver uma lei, viver a primícia. Ele não compreendeu isso de modo algum. E Caim, não compreendendo, ele tratou o que não é comum como comum. Infelizmente, ele não tratou o que era extraordinário como extraordinário. Ele tratou como comum, que era levar as primícias, era dar o primeiro fruto que ele colhesse ao Senhor. Ele não compreendeu isso. Ele decidiu trazer no fim. A palavra diz que no fim que ele foi e trouxe a oferta. Talvez ele tenha colhido os primeiros frutos e comeu, deu para alguém, né? Mas ele não pensou em Deus, ele não priorizou a Deus. Infelizmente, ele não compreendeu o ensino que ele teve, de que era priorizar a Deus, das primícias. Ele não conseguiu entrar nessa dimensão. E infelizmente, por ele ter essa opção dele não compreender, né? Ele cometeu erros. E os erros de quem não obedece, né? De quem não pratica uma lei como a lei das primícias, vem um espírito de independência sobre aqueles que não querem praticar. Que é, por que eu vou cumprir? Por que eu tenho que levar os primeiros frutos? Por que eu não posso colher e depois levar? Eu consumi, eu estou precisando comer. Por que eu vou levar primeiro os frutos? Eu vou levar como eu quero, da minha forma. É um espírito de independência. Foi isso que sobreveio sobre Caim. Infelizmente que veio sobre ele esse espírito. E o segundo espírito, né, veio primeiro o de independência e depois o de engano. Ele achou que estava fazendo certo. Não, eu ofertei. Não é para ofertar? Eu ofertei. Pronto. Mas ele estava achando que estava fazendo o certo, agradando a Deus, mas não foi. Porque ele não priorizou a Deus. Ele não priorizou, ele não deu os primeiros. E segundo passo, né, que ele cometeu, o terceiro erro que ele cometeu, veio a rebelião. Né? E Deus ainda adverte a ele. Deus fala para ele. Aqui na palavra, Deus falando com ele, né? Deus não se... Quando fala, aí irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu, no versículo 5. Irou-se Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Aí Deus diz para ele, se procedes bem, não é certo que serás aceito? Deus ainda adverte a ele.
Se procedes bem, tu não vai ser aceito? Vai ser aceito. Cumpra as minhas leis, cumpra as primícias, viva, que tu vai ser aceito também. Mas mesmo assim Caim infelizmente não ouviu, né? Foi o espírito de rebelião que veio sobre ele, né? E Deus complementa: se todavia procede mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, nós temos que dominar os nossos pecados, né? A gente tem que dominar a ânsia da carne, porque a carne é pecaminosa, mas temos que lutar contra ela. Temos que dominá-la. E Deus adverte a ele, mas infelizmente Caim não ouviu. E Abel, por sua vez, ele compreendeu, ele recebeu em seu coração, né, os princípios, né, a lei. Ele teve prazer em cumpri-la. Ele teve prazer em cumpri-la. E ele não tratou o comum como comum. Ele não tratou o incomum, ele tratou o que não é comum como diferente. Ele tratou como diferente e extraordinário. Ele deu valor. Ele disse: eu vou colher, eu vou pegar dos meus primeiros animais o melhor e eu vou oferecer a Deus como primícia. Ele ofereceu como primícia a Deus, porque ele compreendeu que ele precisava, para a prosperidade dele, para o viver bem dele, ele precisava cumprir uma lei, um espiritual, e as primícias iriam abençoá-lo, ia santificar a vida dele, porque a primícia, ela santifica. Amém? E é isso. E Deus, ele meus irmãos, Deus, ele não pede nada além do que a gente não possa fazer. Deus, ele só pede o que a gente pode fazer e é o melhor para nós. É isso que a gente tem que entrar nessa dimensão. Não é difícil, pode ser, mas não é pesado, porque é o nosso bem, é para o nosso bem. É para você ter crescimento, é para você ter uma vida próspera, é para você ser abençoado, Deus poder te abençoar, é para que tu abra a oportunidade para que Deus te abençoe, nos abençoe. Quando eu cumpro a lei, quando eu vivo a lei, quando eu cumpro, no caso, as primícias, quando eu vivo, eu vou santificar. Por quê? Porque eu estou dizendo para Deus, eu te dou o primeiro. Amém? E Abel, como ele compreendeu esse princípio, né? Ele compreendeu a importância das primícias. Ele fez acertos. Amém? Foram acertos. E o primeiro acerto dele foi a obediência. O segundo acerto, a honra. O terceiro acerto, a fidelidade. E o quarto, gratidão. Amém? Quando você vive, quando você pratica, você mostra tudo isso para Deus. Amém? Porque a incredulidade não deixa a gente praticar esses acertos. A incredulidade nos afasta das promessas de Deus. Então a gente precisa ter acertos em nossas vidas. Mostrar para Deus que a gente confia nele. Que a gente confia nele. Para que as promessas dele possam se cumprir em nossas vidas. Como é que eu vou requerer de Deus as promessas dele se eu não vivo? Se eu não dou os passos, se eu não procuro acertar? Como que eu vou viver as promessas de Deus? Deus, ele é justo. Deus, ele não é injusto, não. Ele é justo. Ele só pode fazer
se a gente praticar as coisas certas. Como que eu dando brecha, eu fazendo as coisas erradas, eu vou ver o cumprimento das promessas de Deus em minha vida? Como? Não tem como. Eu não posso exigir isso de Deus, porque Ele é muito justo. Infelizmente, Caim teve a paga dele, por ele não procurar compreender, por ele não procurar ter os acertos, ele praticou os erros. E ele teve a paga dele. A palavra diz que ele será fugitivo e errante pela terra. Ele matou o irmão dele com inveja, com ciúmes, porque a oferta dele ele não foi aceito primeiro. Porque Deus ele olha para a oferta, mas ele olha para o ofertante. Porque Ele quer saber como nós estamos ofertando. Como está o teu coração? Se você está dando as primícias, se você está ofertando, se você está fazendo as coisas para Deus por pura obrigação. Como está o teu coração? É obrigação? Eu vou fazer porque eu vou ter resposta. Eu vou fazer. Não, você tem que fazer por amor. Nós temos que amar a Deus. Ele nos ama tanto que Ele deu o Filho dele primogênito, a primícia dele, que foi Jesus, para nos santificar. Você vê a importância da primícia. A importância da primícia, porque Deus deu o Filho dele, unigênito. O primeiro, Ele deu. Ele não poupou para nos santificar. Para aquele que crê e quiser viver debaixo da graça dele, que é um favor imerecido, vai viver a plenitude de Deus. Amém? Então, temos que buscar fazer os acertos. Amém? E eu quero compartilhar com vocês também o que está dentro da compreensão das primícias, que foram os acertos que Abel fez, a importância da obediência, o quanto é importante obedecermos, o quanto o coração de Deus se agrada quando Ele olha para nós e vê que estamos obedecendo. Por mais que seja difícil, eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Mas o Espírito Santo dele, a graça dele, a misericórdia dele, o amor dele nos sustém. É isso que a gente tem que ver. Amém? E vamos aqui compartilhar a importância da obediência. Em Salmos 19, versículo 34. São muitos versículos. Se você quiser ficar acompanhando pelo monitor, fica melhor. Amém? Vamos ler? Salmos 19, versículo 34. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, e de todo o coração a cumprirei. Amém? Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração o cumprirei. Então peça, vamos pedir essa noite: Senhor, me dá entendimento. Senhor, eu quero viver a tua lei. Eu quero viver, Senhor, as primícias. Eu quero me oferecer como primícia ao Senhor. Eu quero obedecer, porque eu sei que eu vou colher frutos bons. Porque Deus se agrada. Então peça entendimento. Ouça com teu ouvido e entenda com o coração. Para que Deus enxergue no teu coração a obediência. Amém? Um segundo versículo que eu quero compartilhar aqui. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus verdadeiramente. Não só de palavras, mas de atitude. Vivendo
as leis dele, porque são doces, nos trazem vida, proteção. A lei nos protege. O cumprir da lei nos protege. E Deus é muito bom, é lindo, é maravilhoso. Amém? Obedeçamos. Isso traz vida. Nós acumulamos tesouros junto ao Senhor, porque estamos obedecendo. Amém? Terceiro versículo, Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Vou repetir, meus irmãos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A gente não está, quando não se vive, a gente não está enganando a Deus, porque Deus tudo vê, tudo sabe. Estamos enganando a nós mesmos. Estamos jogando em nossas cabeças maldições. É isso, amontoando maldições sobre as nossas cabeças. O que vale enganar a Deus? Que recompensa vamos ter enganando a Deus? Aquele que deu o seu Filho, que nos ama, por mais imundos e teimosos que sejamos, mas Ele nos ama. E tem nos separado, nos escolheu, nos trouxe hoje para cá. Fez você aí na internet, está ouvindo essa palavra. Porque essa palavra está vindo dele, não de mim mesmo. Porque quem sou eu? Um trapo de imundice. De nem me achar capaz de estar aqui em cima. Mas ele quis que aqui eu estivesse. Amém? Mais o quarto versículo sobre a importância da obediência em nossas vidas. 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é poderoso. E Ele nos ama. Ele revela a verdade dEle para nós, para nos libertar. Para que tenhamos uma vida diferente. Para que façamos a diferença nesse mundo. Amém? Deus não nos chamou para sermos iguais, não, meus irmãos. Ele nos chamou para a gente ter uma vida transformada nele. Amém? E o que adianta? O que adianta? Sacrifício. Não adianta nada. Ele quer que você obedeça, Ele quer que nós obedeçamos. Mais uma vez, vou repetir. Traz vida. O obedecer traz vida. Atrai a Deus. Amém? Então, meus irmãos, sejamos obedientes. É um acerto que agrada o coração de Deus. Amém? O segundo, a importância da honra. O que é a honra? É o distinguir. É o reconhecimento. É quando você reconhece, você distingue. Amém? Quero compartilhar o versículo. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, a Deus único, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém e aleluia. Só a Ele que merece toda a honra, toda a glória, é Ele que merece.
Ele é o único Deus e suficiente Deus. Ele não precisa de mais nenhum. Ele não precisa de nada. E Ele só pede a gente que a gente honre a Ele. Que a gente o coloque em primeiro lugar em nossas vidas. Em tudo que nós fizermos, a gente tem que dar o primeiro lugar a Deus. Honrar Ele. Porque se eu estou aqui, se você está aqui, é pela infinita misericórdia dEle. Então um Deus desse não tem que ser honrado? Tem que ser honrado, sim. E toda a honra é só para Ele. Ele não divide a honra dEle com ninguém. Ele é um Deus ciumento mesmo. Ele quer que tudo seja voltado para Ele. E qual o mal que isso vai nos trazer se a gente adorar e der tudo em primeiro lugar a Ele? Vai nos trazer vida. E vida em abundância. Vamos estar plantando no terreno da eternidade, que é onde nós vamos viver com Ele. Se o bem o fizermos, se procurarmos fazer os acertos. Então, meus irmãos, vamos honrar a esse Deus maravilhoso. A esse Deus que se fez carne. Que verteu aquele sangue dele precioso para nos salvar. Então Ele merece toda a honra. O segundo versículo que eu quero compartilhar sobre honra. Malaquias 2:2. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. Amaldiçoarei vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não procedeis isso no coração. É pesado, meu irmão. É pesado. Ele pede que a gente honre a Ele, para que as nossas não sejam amaldiçoadas. Então vamos honrar esse Deus maravilhoso. Honre, glória a Deus que hoje nós estamos aqui, primeiro domingo do mês, oferecendo a Deus. E como o pastor Hinaldo falou, se você trouxe tuas primícias, o primeiro, né, do teu trabalho, para oferecer, glória a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações, para a gente viver a primícia em nossas vidas e oferecermos a Deus os primeiros frutos do nosso trabalho. Os primeiros frutos, dá a Ele, que merece toda a honra e toda a glória. E tudo vem dEle. Tudo vem dEle. E tudo é para Ele. Amém? O terceiro versículo que eu quero compartilhar da importância da honra está em Provérbios 3, 9, versículo 9 e 10. Honra a teu Deus, honra ao Senhor com os teus bens e as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Amém? Honre a Deus em todas as áreas. Honre a Deus dando as primeiras horas do teu dia para encontrar Ele. Amém? Para ler a palavra dEle, se alimentar. Honre a Deus no teu trabalho. Dê os primeiros frutos do teu trabalho ao Senhor. Não só de boca, né? De atitude. Amém? E honre também com as tuas finanças. Porque quem te deu o trabalho foi Deus. Quem está te dando saúde para tu trabalhar é Ele. Entendeu? Foi uma porta que Ele abriu. Ele te dá o dinheiro, a provisão para que tu honre a Ele. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá a provisão para honrar a Ele. Porque o que é os 10%? É devolver a Deus algo que Ele já me deu. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é tão tremendo que o povo, quando saiu
né, do Egito, quando os que ficaram, né, que entraram na terra de Canaã, Deus ele tinha providenciado já, porque a cevada, ela nascia como um capim, não precisava plantar. A cevada estava lá já toda pronta, para aquele povo colher, oferecer a ele como primícia, foi o que ele instituiu, né, a primícia, oferecesse a ele a primícia, e o povo já tinha um alimento. O povo naquele deserto, não lhe faltava comida. Vinha um maná do céu. Então temos que honrar esse Deus, que se preocupa e cuida nos mínimos detalhes das nossas vidas. Observe o que Deus faz. Deus ele é tão maravilhoso, só dando um testemunho aqui. Eu amo fígado. Outro dia eu estava com desejo de comer fígado. Aí sabe o que Deus fez? Pegou a minha vizinha na cantina do lado e chegou. Tome, Neuzinha, o fígado, um fígadozinho que eu fiz. É desse jeito, meus irmãos. É desse jeito. Deus ele providencia nos mínimos. Basta a gente ter discernimento e ver a mão poderosa de Deus, cuidando de cada detalhe das nossas vidas, todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, Ele cuidando, Ele velando por nós. E Ele só pede para que a gente o honre. Amém? O quarto versículo que eu quero compartilhar com vocês, Romanos 13, 17. Pagai 13, 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Por que eu quero tratar sobre esse versículo? Deus botou em meu coração. Porque nós estamos nesse mundo natural aqui, nós vivemos dentro da política uma democracia. Né? Todos nós somos iguais. Mas Deus ele não fala em democracia, Ele fala em reino. Ele diz que temos que viver o reino dele. E um reino existe hierarquias. Então, tem que ser respeitadas as hierarquias. Deus ele institui aqui na terra, levanta anjos, sacerdotes, pastores, para cuidar de nós. São pessoas onde estão ali pagando um preço de oração, de luta. Não é fácil. Mas está ali, pagando, porque a vontade de Deus foi um chamado de Deus para a vida deles. Então, nós temos que honrar também. Eu não estou falando de idolatria. Porque é muito tênue, né? É uma linha muito tênue, idolatria e honra aos nossos líderes. Não. E nem tenho certeza que nem é o desejo do coração deles serem idolatrados. Porque eles não querem o lugar de Deus. Não querem. Mas Deus os constituiu aqui na terra, aqui na cidade do rei, que é fonte de vida, para que eles sejam honrados por nós. Amém? Então temos que honrar os nossos líderes, porque toda autoridade é instituída por Deus. Se eles estão aqui, foi Deus que os levantou para estar aqui pagando o preço, estar à frente de nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Temos que quebrar com esses paradigmas que pastor tem que mendigar. Por que pastor tem que mendigar? Pastor não tem que mendigar não, minha gente. Meus irmãos. Ele merece os princípios. Os primeiros, as primícias têm que ser dadas a eles. Não é por idolatria, mas é reconhecer, é dizer, Deus, eu amo ao meu próximo e eu quero viver a hierarquia. Tu me botaste eles como meus líderes, eu vou honrá-los. Eu vou honrá-los. Se eu abro a boca e digo que os amo, eu não vou ficar feliz de ver minha pastora bem vestida? Por que eu tenho que ver minha pastora toda
descabelada, toda... Não, ela tem que estar linda, bem vestida. O meu pastor também. Os meus pastores também. Meus pastores, por que eles têm que andar no carro faltando combustível, enquanto no meu tem? Por que eles não podem ter um bom carro? Glória a Deus pelo pastor Raimundo, pela prosperidade que Deus tem derramado sobre a vida dele. Então, por quê? Isso é paradigma. Isso é coisa do homem. Porque não vai dar dinheiro para pastor? Não vou dar dinheiro para pastor, não. Eu vou honrar os meus pastores. Eu vou honrar. E é bíblico. É bíblico. A gente tem que honrar. Das primícias. No Antigo Testamento, as primícias eram dadas aos sacerdotes. De tudo era dado. As primícias era dado. E eles são os representantes. E eles, de Deus, e eles recebem a primícia. É como nós estivéssemos dando a Deus. Estamos honrando a Ele. Estamos mostrando a Deus. Deus, eu reconheço eles como minhas autoridades. Amém? Não, e de novo, não é idolatria, meu irmão. É reconhecimento. É distinguir. Amém? E mais um versículo. 1 Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogo, irmãos, que aceitais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz um com os outros. Amém? Mais um respaldando. Que temos que honrar aqueles que estão à frente de nós. Eles pagam preço por nós. Amém? E nós somos as ovelhas. A ovelha dá a lã, a ovelha dá a gordura. Pelo pastor, para o sustento do pastor. E o pastor dá a vida pelas ovelhas. Muitas vezes tira da boca deles para alimentar o povo. Então temos que honrar os nossos líderes. Honre, é hierarquia, agrada o coração de Deus. Começa pelos nossos pastores, pelos jovens, os teus líderes. Honre. Amém? E outro passo, né, o que Abel fez, né, os acertos de Abel, a importância da fidelidade. A fidelidade. É tão lindo e eu quero compartilhar com vocês. Em 1 Samuel, vamos ler primeiro 1 Samuel 1:11. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. O 20. Ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho. A chamou Samuel, pois dizia: do Senhor pedi. 22. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: Quando for o menino desmamado, levar-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. O 26, 27 e 28. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera. E pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E adoraram ali ao Senhor. Amém? É linda a fidelidade de Ana. Era o sonho daquela mulher ter um filho. Ela pediu e Deus concebeu. E quando Deus deu para ela, ela cumpriu. Ela teve fidelidade com Deus. Ela devolveu aquele filho, o primogênito dela. E Deus se agradou tanto da atitude de Ana, tanto
que abriu a madre dela, ela teve outros filhos. Samuel foi o primogênito. Foi a primícia que ela deu a Deus. E Deus santificou toda a geração dela, os filhos dela. E Deus se agradou tanto que Samuel, ele foi o único que ele teve os 3 cargos. Samuel, ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi juiz. De quanto Deus se agradou da fidelidade de Ana, de ter cumprido um voto. Então, meus irmãos, nós temos que aprender, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a sermos fiéis. Em primeiro lugar, a Deus. E sermos fiéis com os irmãos também, com os nossos líderes, com os nossos pastores, fidelidade. Deus se agrada com isso. Amém? Então, é tremendo isso. Que essa palavra entre em nossos corações. Amém? Que ela encontre o nosso coração terra fértil. E ela venha frutificar. E a gente venha colher muitos frutos. O último passo, a importância da gratidão. Deus olha em nossos corações, Deus olha do trono dele e veja em nossos corações a gratidão. Primeiro versículo, Salmo 7:17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores no nome do Senhor Altíssimo. Amém? Aleluia! Sejamos gratos, meu irmão. Sejamos gratos, porque acordamos, porque Deus nos dá condições de estarmos trabalhando, de podermos devolver o nosso dízimo, de dar nossas primícias, de poder estar aqui na casa dele, honrando a ele, louvando a ele, dando o primeiro domingo do nosso mês a ele. Amém? O segundo versículo, Judas, primeiro, versículo 25. Ao único Deus, ao nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Aleluia. Esse Deus é tremendo. Que Ele encontre em nós gratidão. Que nós pratiquemos isso, a gratidão, meus irmãos. Sejamos gratos, é bonito. Acho que a pior coisa é um coração ingrato. Amém? Apocalipse 5:12. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Aleluia, glória a Deus. Ele, Cordeiro, que se fez maldito por nós. Ele não tinha mácula, mas ele se fez maldito por amor a nós, para nos dar uma nova chance, para sermos religados a Deus, para que o Espírito Santo viesse sobre nós, o Consolador, o nosso guia. Amém? Salmo 107, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. E esses são os passos, né? São os acertos para que a gente venha cumprir as leis de Deus, para que a gente venha viver a primícia em nossas vidas. Porque os dízimos, Ele nos protege e as primícias santifica. As primícias santificam. Abraão, mesmo sem saber, mas quando ele ofereceu o que Deus pediu, Isaac, e ele ofereceu, não titubeou, ele foi lá para sacrificar o filho dele.
a primícia, o primeiro dele. Ele ia sacrificar, ele ia fazer, ele ia cumprir. Ele santificou toda uma geração, porque ele deu o primogênito dele ao Senhor. Amém? Então, meus irmãos, vamos praticar as primícias em nossas vidas, em todos os âmbitos, em todas as áreas. Pratique a primícia. A palavra de Deus diz, em Romanos 11:16, ele diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Amém? Então, se a raiz da planta está santificada, tudo vai ser santificado. Se você dar a primícia do teu salário a Deus, você vai santificar toda tua herança. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque Deus, Ele tem, nesses últimos mês, né? Nós estamos aqui com um mês. Deus tem reorganizado minha vida. Tem reorganizado minha vida. Algumas coisas que estavam meio fora do lugar, Ele está botando no lugar. Esse chamado para trazer essa palavra ardeu em meu coração. Eu quero viver as primícias de Deus na minha vida. Eu quero viver. E para honra e glória dele, não é para me engrandecer nem a mim nem ao meu marido. Mas ontem, as primeiras horas do nosso dia, um desejo do meu coração, que é um projeto social. Ontem nós fomos oferecer um simples café da manhã para algumas pessoas. Glória a Deus. É para Ele, meus irmãos. É para Ele. Nós fizemos para Ele, para a honra e glória dEle. Para mostrarmos a Ele que nós não queremos só de palavra, não. Nós queremos de atitude. E foi tremendo, foi tremendo. Pena que foram pouca quantidade, mas a gente já fez um propósito que próximo mês nós vamos dar mais. Amém? Então Deus, Ele me chamou para estar aqui trazendo essa palavra, para Ele revelar o meu coração, para Ele me libertar, para eu cumprir as primícias em minha vida. Porque ao longo desses 24 anos que nós temos de convertida, algumas vezes a gente tentou praticar primícias, ensinamos as nossas filhas, glória a Deus, elas aprenderam. Glória a Deus, mas não vivemos verdadeiramente as primícias, não foi, pastor? Mas a partir de agora eu vou viver, eu decido. Podem falar o que falar, mas eu vou viver as primícias na minha vida. Eu vou viver as primícias na minha vida. É para honra e glória dEle. Para honra e glória dEle. E Deus tem organizado as coisas. Eu louvo a Deus. Peço aqui no altar, de novo, perdão aos meus pastores, Raimundo e pastor Arlene. Me perdoa, pastores, pelas vezes que falei com vocês. Amém? Mas Deus está reorganizando minha vida. E Deus quer essa noite reorganizar a tua vida também. Amém? Deixe Deus reorganizar. Deixe Deus falar contigo. Amém? Eu falo demais, né? Sou tão tímida, mas falo demais. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero agora botar um louvor. E quero que você ouça esse louvor. E que você faça um propósito no teu coração. Para você viver esse louvor aí. Que vai tocar agora. Que toque ao teu coração como tocou ao meu e do meu marido. Amém? Amém. Aleluia, Senhor. Glórias te damos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque Tu nos amas, Senhor. Obrigada, meu Deus. Venho a Ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei para Te entregar.
em teu altar. De tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver pra ti, meu Senhor, com muita alegria. Eu reconheço que tudo vem de ti, e sei que tuas promessas em minha vida vão se cumprir. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. É teu, Senhor. Não tocarei, Senhor, naquilo que é teu. Serei fiel a ti, pois este é o meu prazer. E tudo que em minhas mãos ficar, o Senhor vai abençoar. Ele vai abençoar, meu irmão. Quando nós nos posicionarmos diante dele, ele vai abençoar. Amém? Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai, diante do teu altar, Senhor. Obrigada, Deus, por essa oportunidade de estarmos ouvindo a tua palavra, que é palavra de salvação, palavra de vida, palavra de cura, de libertação. Nos liberta, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a cumprir, Senhor, as tuas primícias, a te honrar, a te obedecer, ter fidelidade, gratidão. Senhor, toma o teu povo, Senhor. Toma, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por esse momento, por essa rica palavra, Senhor, vinda de ti. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.